Olá, eu sou a professora Edna Mello e nessa aula eu vou conversar com vocês sobre o conceito de verdade, seguindo assim um aspecto da linguagem. Então, assim, primeiro ponto que a gente pode pensar é que o conceito de verdade está ligado à percepção que a gente tem sobre as coisas. Essa percepção nasce muito da nossa cultura, das nossas crenças, dos valores e dos valores compartilhados pelo grupo em que a gente nasceu, a educação familiar e aquelas convenções, aquelas práticas que foram compartilhadas pela comunidade. Vou dar um exemplo disso. Entre os anos 40, 50, até início dos anos 60, a tuberculose era uma doença que era pensada como um mal-estar ligado a uma falta de alimentação correta, a uma vida boêmia. As pessoas que tinham tuberculose emagreciam muito. Então, se acreditava que essas pessoas, com uma alimentação adequada e uma vida mais regrada, iam conseguir a cura. E como era uma doença muito contagiosa, as famílias isolavam esses membros e enviavam para sanatórios, né? Que eram verdadeiros, assim, grandes hospitais com muita disciplina, geralmente em pontos mais altos da cidade, né? Algumas cidades ficaram muito famosas por terem sanatórios, como Campos do Jordão, né? E se acreditava também que a tuberculose iria ser curada se a pessoa mudasse o seu modo de vida, se tornasse mais alegre. Também havia uma crença que ela era muito ligada à tristeza, a uma dificuldade de lidar com interiormente, enfim. Nos anos 60, já com o avanço, né, da medicina, com a descoberta da vacina e os tratamentos com antibióticos, isso tudo foi perdido. Foram fechados esses sanatórios. Então, para determinada época, era considerado uma verdade que a tuberculose era ligada a um comportamento das pessoas, que elas poderiam se curar mudando a si mesmas. E com o passar do tempo se viu que não, que era realmente uma bactéria, né, muito resistente e que com a criação, né, tanto dos antibióticos como da vacina, né, as pessoas começaram a ser imunizadas. Hoje ainda há casos de tuberculose, né, mas eles são tratados com um protocolo, né, de uso de remédios, um tratamento feito até pelo SUS, leva 90 dias, né, esse tratamento, e as pessoas hoje permanecem, né, com suas famílias, levando a sua vida, só tomando alguns cuidados, né, para que a transmissão não seja feita, né. Então, tá aí um exemplo, né, de como essa percepção das coisas, né, e de como esse conceito de verdade está muito atrelado ao compartilhamento dessa noção de mundo que as pessoas têm, né? Então, nossa percepção do mundo é moldada por nossas experiências, nossas crenças e nossas emoções. Trata-se de saber que o que acreditamos como verdade é percebido como verdade pelo que sabemos e saber como essa verdade é percebida pelos outros. Então a gente já tem um ponto de partida para pensar. Não, bom, se a minha percepção do que é verdade depende daquilo que eu tenho como crença, é possível que aquele outro, né, que tem outra crença, não pense como eu. Tenho uma percepção de verdade diferente da que eu tenho. Então vamos avançar mais um pouco, né? Então, será que a gente tem uma verdade absoluta, um pensamento capaz de sintetizar um conceito, né, do que é a verdade, né? Dentro desse pensamento de que a gente utiliza a linguagem para os nossos atos de fala e o que a gente acredita como verdade depende do nosso repertório de vida, das experiências, das crenças, dos valores, né? A gente vai ter que essa verdade absoluta não existe.
né? Vai ser sempre a verdade de alguém, a partir da experiência daquela pessoa. Então, o conceito de verdade depende da ideia do que a gente faz dela. Né? Relaciona-se com as representações individuais e coletivas que variam de acordo com cada cultura, cada época, com a visão de mundo de cada indivíduo. A subjetividade, quando se estrutura na fala do indivíduo, funciona como testemunha e fiadora daquela verdade. Então, como que isso acontece, né? Porque nos atos de fala, quando eu falo de mim, quando eu estou falando daquilo que eu conheço, daquilo que eu acredito, daquilo que eu testemunho como experiência do mundo. Então, ao falar de determinado assunto, eu estou sendo fiadora daquela verdade. Então, quando eu digo, por exemplo, que o planeta Terra é azul, eu estou dando crédito a uma informação que chegou até mim de que o planeta Terra é azul, mesmo que eu não tenha tido essa experiência de ver o planeta, né, do espaço. Né? Então, sempre que há um ato de fala, esse ato de fala se pauta num convencimento do outro e tendo como ponto de partida uma crença. Né? Avançando mais um pouquinho, a gente pode perguntar: bom, se eu estou falando de uma verdade, existe uma garantia de que essa verdade seja recebida pelo outro, tal qual eu a pensei? Não, nem sempre esse contrato é cumprido pela outra parte. Por quê? Porque da parte do outro, se o outro não compartilha das mesmas crenças, dos mesmos valores, da mesma visão de mundo, e o outro que está recebendo essa informação, ele vai fazer a sua própria interpretação. Ele vai confrontar aquela ideia com o seu próprio saber e ele vai estabelecer um contrato de confiança, de credibilidade, ou seja, ele também pode ser fiador daquela verdade e compartilhá-la com você, ou não. Ou ele pode entender aquela verdade como uma contra-verdade ao que ele próprio pensa. Né? Como a significação dos atos de fala não depende somente do que é dito, mas da situação da enunciação, dos interlocutores e dos dispositivos onde circulam, acontece uma co-construção entre a intenção do eu que fala e o tu que interpreta. Então, é mais ou menos assim. Existem alguns dispositivos, como a mídia, que já são credoras, né, de uma certa veracidade, um sentimento de que, por exemplo, num telejornal, quando você assiste a um programa de telejornal na TV, você já atribui que aqueles enunciados feitos pelo apresentador são factuais. Sempre há cobertura por imagens, há os comentários. Quando ele diz que aquele é o secretário do município, o secretário da regional da Sé, por exemplo, você acredita que seja aquela pessoa, né? Então, existem determinados dispositivos que já trabalham com esse sistema de credibilidade, mas sempre haverá a interpretação do tu, daquele que recebe a informação, né? A verdade não é julgada não apenas pelo que é dito, mas por quem está falando aquela verdade e a situação de produção daquela verdade, né? E sempre há essa interação desse eu com esse outro. O eu que fala sempre vai tentar, através de argumentos, através de exemplos, o seu ato de fala vai levá-lo a criar um sistema que o outro receba como verdade. Por sua vez, o outro que está recebendo aquela informação vai fazer um contraste com aquele conhecimento que ele próprio tem e vai ou refutar
ou aceitar aquele ato de fala como verdadeiro. Avançando mais um pouquinho, a gente vai ter assim, como que a verdade se produz, né? A verdade, ela vai ser produzida com contratos que se dão, que são pactuados, utilizando a veracidade. Como isso se dá? Há uma construção dentro do mundo das possibilidades, né? Por exemplo, se eu disser que um homem, né, voou e saiu pela janela e começou a voar, né? Dentro do mundo das possibilidades, possivelmente, não é possível ele fazer isso sem o uso de alguma tecnologia, de algum artefato que o ajude a voar. Então, um homem saindo pela janela e voando não é verossímil. Então, isso, mesmo dependendo de quem está emitindo isso já não vai ser aceito como uma verdade. Mas quem está emitindo uma verdade como essa vai ter que se cercar de argumentos verossímeis para que a história se torne, né, aceita. Então, ele vai ter que oferecer detalhes de como isso aconteceu, a situação se deu de que forma, como, quando, onde. Então, assim, e mesmo em situações em que todos esses elementos são apresentados, o interlocutor, ele sempre tem que fazer esse questionamento. Mas será mesmo verdade? Será que esses elementos apresentados, mesmo que verossímeis, eles estão de acordo com aquilo que eu penso do mundo? Então, o questionamento é o motor da busca pela verdade, né? Quando questionamos nossas próprias crenças e as crenças dos outros, nós podemos descobrir novos caminhos e novas verdades, né? O questionamento nos leva além das aparências e nos permite enxergar o mundo com olhos renovados. Então, assim, sempre que uma situação nova é colocada, é normal que haja um estranhamento. Bom, essa informação eu não tinha. Como isso é possível? E a partir deste questionamento, e que é parte do pensamento crítico, que a pessoa vai construindo e co-construindo esse mundo de possibilidades. Avançando um pouquinho mais, a gente pode pensar numa questão relacionada à veracidade, né? Aprofundando um pouquinho mais, a pessoa que fala, quando ela fornece informações exatas, verossímeis, ligadas à realidade, ela tem mais chance de ter aquela verdade tomada, né, pelo outro também. Mas, no entanto, há também um pressuposto de confiança e de sinceridade naquilo que a pessoa está falando. Há um contrato que também se relaciona a atributos morais. Por exemplo, é totalmente crível que o Papa, ao falar de uma situação, ele não estará mentindo. Nós temos esse contrato, né, de veracidade, atribuímos o atributo de veracidade ao discurso que o Papa emitir, né? E, por outro lado, em relação ao discurso político, há pessoas que já se sentem desconfortáveis e estabelecem assim um contrato de dúvida, achando que a fala do político nunca vai ser totalmente crível, que você tem que sempre questionar o que o político está dizendo, né? Então, essa veracidade é principalmente um atributo da gente sempre colocar em xeque, né, a informação que está recebendo e de quem, principalmente quem está dando essa informação. Como a gente pôde perceber, né, nesse pequeno exercício de pensamento sobre a verdade e a linguagem, a gente pode estabelecer alguns pontos centrais. Quais são eles? Primeiro, a verdade tem um dono.
Como assim? Né? Tem o dono da verdade? Sim, cada um que emite o seu discurso está falando do seu modo de ver, da sua crença, da sua opinião, da sua visão de mundo, ou seja, a verdade é muito ligada à subjetividade de cada um. O que eu acredito como verdade pode não ser o que o outro acredita como verdade. Ou seja, né, esse contrato é pactuado dos dois lados, né? E principalmente os modos de produção e os lugares de produção dessa verdade também são estabelecidos a partir das práticas sociais. De que forma isso se dá? Por exemplo, pelas instituições, pelos lugares de conhecimento, pelas pessoas que são representativas daquele campo social. Existem várias maneiras que a verdade daquilo que a gente acredita, por exemplo, na escola, é um lugar onde um conjunto de verdades ou de visões de mundo são, né, passados para os jovens, né? É uma forma de ver determinada realidade, né? Mas a gente perceber de onde está partindo, quem está emitindo esse conceito, para quem esse conceito está sendo emitido, e principalmente confrontar com as nossas próprias crenças, é fundamental para que a gente viva esse momento que nós chamamos de pós-verdade, onde a disseminação de vários tipos de conhecimento, de saberes, de crenças alcançam as pessoas de uma forma muito massiva. Então, um dos filtros que a gente pode usar é justamente perceber de quem são os emissores, né, desses conceitos de verdade, com que intenção, para quem eles estão falando, né, e principalmente confrontar essas informações com o que é construído como veracidade. Por exemplo, a Terra é plana, né? Bom, as instituições de educação, por exemplo, sempre disseram que a Terra é redonda. Então, a partir de que momento e de qual observação, quais são os argumentos que estão sendo trazidos? Esses argumentos são da ciência? Esses argumentos são trazidos por instituições ou não? E aí fazer um confronto pessoal, subjetivo, sobre aquilo que se crê. É isso então. Muito obrigada.